Bastiões. Irá ser anunciada com a participação dos representantes do INCRE e da Secretaria de Igualdade Racial, toda a população dos Bastiões. Só para assinar, para constar que realmente existiu esse momento aqui. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agradecer inicialmente a presença de vocês, que estão aqui presentes nessa audiência pública, no qual eu entrei com requerimento solicitando essa audiência. Foi fruto daquela sessão ordinária que vocês foram à nossa Casa Legislativa. E aí, quando nós temos conflitos, diferenças de ideias, é importante a gente fazer a audiência pública para ouvir. E nessa perspectiva de ouvir, nós vamos aqui com um acordo com os colegas vereadores, Poder Legislativo, Executivo e representantes de outros órgãos, inicialmente ouvir a população dos Bastiões. Nós temos aqui 5 pessoas inscritas. Se caso alguém queira se inscrever, nós tínhamos aberto 6 inscrições. Ainda tem uma vaga aqui em aberto. Inicialmente, aproveitar também para fazer os cumprimentos, que estou fazendo aqui a abertura. Inicialmente, cumprimentar o prefeito Celso, vice-prefeito Evaristo, os vereadores, o presidente Felipe Simeão, vice-presidente Assis Silveira, a primeira secretária Andresa, o segundo secretário Bruno Stone, os colegas vereadores que compõem a bancada da oposição, o vereador Elaine, o vereador Ezaquiel, o vereador Juvenal,
Agradecer aqui a presença da secretária executiva de Igualdade Racial, a nossa amiga Martins Silva, que muito bem nos recebeu lá recentemente. Agradecer também a atenção. Agradecer aqui a presença de Yasmin Anacer, representante aqui da essa jovem que se levantou agora há pouco. Eu acredito que eu saudei quem está na mesa, nosso assessor jurídico, né? Esqueci o nome, era complicado, né? No nosso assessor jurídico. Aldenes. E agradecer também a presença do Dr. Mário Alex. Eu tenho aqui também o terceiro de cadeira, aproveitar convidar para a mesa também o Dr. Francisco Jacob, advogado, que está aqui presente. E Regilson Cândido, também que é advogado, sou servidor da Câmara, pode providenciar uma cadeira aí para eles participar também desse momento. E nós vamos iniciar ouvindo vocês. Nós já tivemos algumas informações, posso falar que eu, enquanto grupo de oposição, visitamos o IDAS, estivemos em reunião com o superintendente João Alfredo, no qual nos antecipou que até o momento não existe uma solicitação formal de pedido de titulação desse distrito. Assim como nós fomos do IDAS, nós tivemos a presença do representante aqui original, também que está inscrito para falar, esteve com a gente lá. O superintendente estava em Brasília, mas as informações que nós obtivemos lá com os servidores, que não existia nenhum processo também de titulação do INCRA. O que existe lá é aquele processo, como nós já informamos, todo mundo tem passado essa informação, aquele processo que foi arquivado em 2015. O que existe no momento, que já foi aprovado, foi a certificação pela Fundação Palmares. Aí nós vamos ter a oportunidade de ouvir a secretária executiva, que não conhece a pauta, vai dar já uma aula aqui, que a gente conhece, ela tem muita informação, mas essas informações que nós obtivemos. Então, agradecer a vocês mais uma vez, nós vamos iniciar aqui as falas. Vamos iniciar ouvindo Sâmia Paula, que é vice-presidente da Associação aqui dos Bastiões. E aí nós vamos marcar um tempo aqui e vamos ser muito justos. Quando completar o tempo, a gente pede para a pessoa concluir, se caso já tenha se exaurido. E aí nós vamos marcar 10 minutos para cada um que vai falar aqui no Distrito Bastiões. Ou seja, 5 pessoas, 50 minutos de fala aqui para ouvir o Distrito. Na política de cidadania e direitos humanos, acesso a políticas da CI, da Secretaria da Igualdade Racial e do Ministério da Igualdade Racial, o direito à participação democrática com a participação de conselhos, então, dos conselhos de política de igualdade racial, e nisso nós temos avançado no Ceará. Nós temos uma estratégia de interiorização da política através do Centro Município Sem Racismo, que tem contribuído com muitos gestores municipais a implementar a política de igualdade racial. Então aqui, o meu tempo se esgotou e eu não quero extrapolá-lo mais, mas eu quero dizer o seguinte: é possível uma comunidade remanescente de quilombo ter vizinhança, porque o distanciamento e o isolamento se deu no passado, quando essa comunidade ela era perseguida pela violência e ela estava situada dentro de um plano nacional que não respeitava a diversidade, que não via o racismo como uma chaga fundamental que impede o desenvolvimento, a inclusão social e econômica da maioria da população brasileira. Então, eu quero agradecer aqui o convite da Secretaria da Igualdade Racial que está aqui. Quero afirmar a nossa perspectiva jurídica, política, de reconhecimento e respeito às comunidades remanescentes de quilombo que assim se autodeclarem, com a possibilidade de acesso a todos esses direitos, e dizer para as demais pessoas que não se reconhecem. Aqui, nessa hipótese em especial, não tem nenhum perigo de... primeiro, a gente precisa identificar o vocabulário. Demarcação é para território indígena, não é? E aí, titulação é para
distribuição de áreas rurais, tanto para trabalhadores rurais, como também para comunidades remanescentes de quilombo. Houve um processo no INCRA, esse processo está arquivado, inclusive pelas características das pequenas propriedades aqui, pelas características das posses longas e passivas, daquelas pessoas que não têm o título da terra, mas que estão aqui e que não são remanescentes de quilombo. O que eu estou querendo dizer é que no Estado do Ceará, no governo do Estado do Ceará, a partir dessa perspectiva de gestão do Estado, nós vislumbramos aqui nessa comunidade, por suas lideranças, por seu poder legislativo, pela comunidade, pela possibilidade de coexistir a Associação Quilombola com a Associação de Trabalhadores Rurais. Então, eu quero dizer aqui do nosso compromisso de continuar vindo aqui. Depois eu vou conversar com o prefeito, porque nós temos um projetinho imediato para trazer aqui, que é o projeto Acolher, no mês de novembro, que é o mês que nós celebramos a negritude, a cearensidade. Então, nós temos um festival das afro-cearensidades. Então, é isso, gente. Parabéns pela iniciativa do debate, e a Secretaria da Igualdade Racial, o Governo do Estado do Ceará, estará acompanhando esse processo. Quero agradecer aqui a fala da secretária executiva de Igualdade Racial, Martins Silva, e nós agora iremos ouvir os nossos vereadores. Como nós somos 9 vereadores, e se cada um fosse usar 10 minutos, iria dar 1h30, né? Então nós entramos aqui num acordo, alguns não querem nem falar, vamos usar só 5 minutos cada um. Eu não vou falar mais, que eu já falei. Nós vamos iniciar pelo vereador Elano César. 5 minutos. Oi. Inicialmente, bom dia a todos, né? Quero cumprimentar a mesa aqui em nome do prefeito Celso e todos os colegas vereadores aqui em nome do vereador Cileide, que está presidindo esse momento. Cumprimento também o vice-prefeito Evarilho e todos os representantes aqui dos órgãos governamentais. E, claro, uma saudação especial a toda a comunidade, a todo o distrito de Bastiões que está aqui hoje para discutir essa problemática, para discutir essa temática que é muito cara para a população. Serei breve em minha fala, mas apenas para fazer um resgate. Eu ouvi atentamente a fala de todos que se pronunciaram aqui, né? E assim, o que eu posso sintetizar do que foi dito? Existem as pessoas que se consideram afrodescendentes, né? Existem as pessoas que se consideram remanescentes de quilombo, e a grande maioria da população não se considera dessa forma. Então, e na fala dos representantes da Associação Afrodescendente, ficou claro de que não existe interesse em titulação de terras, em tomar terra de ninguém. É isso que as representantes afirmaram aqui. Essa é a reivindicação da população, que não haja titulação de terras. E se esse é o interesse da população, né? E nós vivemos em uma democracia que respeita o direito das minorias, mas que busca atender também não é nem que seja prioritariamente, mas que busca garantir que a opinião da maioria prevaleça, né? Até nosso sistema eleitoral é desse jeito, a maioria da população é que escolhe seus representantes. Então eu acho que é na hora, secretária, de avançarmos e construirmos talvez um documento que garanta, né, à população de que não haverá titulação de terra. Todo mundo está questionando isso, né? Então, é preciso realmente resolver a situação de uma vez por todas, para que no futuro não se venha realmente trazer essa discussão de fato. Respeitar incondicionalmente quem se declara como afrodescendente, isso é um direito da pessoa se declarar como tal, mas é preciso se ter documentos, se ter garantias para que de fato o desejo da maioria seja atendido, que essa titulação como terras quilombolas não seja efetivada, né? Então, fica essa nossa reivindicação
Não sei de que forma isso pode ser feito, mas a Secretaria está aqui, já se dispôs ao diálogo. O Poder Público, Câmara de Vereadores, está aqui também se disponibilizando para ajudar nessa construção. E tenho certeza que nós vamos conseguir uma construção coletiva que garanta, de fato, o desejo, a opinião da maioria, respeitando também quem pensa ao contrário a nós, né? E eu queria só encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: para ninguém se esquecer, né? Acho que foi o Regilson que trouxe a festividade de Nossa Senhora do Carmo aqui. Para ninguém se esquecer que aqui todos nós, mesmo que pensemos diferentes, somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Nossa Senhora do Carmo. Porque todos nós, né, até quem mora lá embaixo na sede, se reúne aqui todo mês de julho para celebrar essa festividade, essa cultura local, essa fé e essa religiosidade. Então que prevaleça de fato o respeito, né? Que prevaleça de fato, claro que a opinião da maioria, mas que a gente se respeite, a gente se reconheça como irmão e a gente busque sempre resolver os conflitos de forma pacífica, né? A comunidade Bastiões que sempre é acolhedora, que é pacífica e que realmente merece ter seus direitos garantidos, tá certo? Então um abraço a todos, contem conosco. Eu acho que a presença massiva dos vereadores aqui é um atestado de dizer: contem com a Câmara de Vereadores, que nós estamos apoiando sim a população do Distrito Bastiões, certo? Um abraço. Muito obrigado, vereador Elano. Agora vamos ouvir a palavra do vereador Leopistão. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a mesa na pessoa do nosso prefeito Celso, do vice-evaristo, presidente da Câmara aqui, Simeão Fernandes, meus colegas vereadores e vereadoras. É de grande avalia aqui essa audiência pública. Agradecer aqui a participação aqui do IDAS, do INCRA, dos povos originários, né, que defende aqui os quilombolas. E escutando aqui, pessoal, escutei todas as falas, principalmente a fala de vocês. E aqui eu quero dizer que todos vocês que falaram aqui, foi crucial a fala de vocês. Eu gostaria aqui de dizer, eu não estudei direito, mas ouvindo aqui as palavras do primo Regilson, eu achei muito falho realmente. Porque quando se fala que está arquivado esse processo, está desde 2015 que realmente está arquivado. Se vocês quiserem pegar uma cópia lá na Câmara, vocês podem passar e pegar. Eu achei que realmente só quem poderia reabrir seria a associação. Inclusive a gente poderia até dar abrir uma ideia com o meio, mas não sei. Mas se o Regilson falou, como ele falou, se ele não é nem advogado, não trabalha como advogado, mas se ele falou que tem qualquer pessoa pode reabrir, qual é a garantia que vocês vão ter que esse processo não vai ser reaberto? Está entendendo? Aqui eu faço até um desafio. Faço até um desafio aqui, o INCRA, o IDAS, que nós poderíamos fazer outra audiência, se não for agora, mas daqui para janeiro. Não sou contra. Não podemos negar os interesses de ninguém e os direitos. Quem tem direito, se quiser se auto-identificar quilombola, parabéns, e tem o seu direito. Agora o desafio aqui, o INCRA, o IDAS, porque o que eles estão aqui para ouvir, queria vir ouvir de vocês uma resposta concreta, como o Linaldo falou, uma garantia, um papel assinado, não é só fala não, porque é muito bonito a gente vir aqui falar e dizer que não vai ser, onde tem brecha na Constituição para mexer. Então aqui fica a nossa indignação. Eu estou aqui com vocês, pode contar com o vereador, aliás, como Elano César falou, com os nossos vereadores, com o nosso prefeito, ele vai fazer a fala dele, nós temos advogado aí para fazer, então no mais pode contar conosco e vamos lutar. E já estou fazendo o desafio, se vocês tiverem como retornar aqui com o João Alfredo, com o presidente do INCRA, o superintendente do INCRA, o Erivan Santos, porque eles que era para estar aqui, tá certo? No momento eu devolvo a palavra ao senhor. Obrigado. Agradeço a palavra do vereador Leopistão. Passa o microfone para cá, por favor. Nós iremos ouvir agora a fala da vereadora Andressa. Bom dia a todos e a todas.
Saudar aqui nosso prefeito Celso, nosso vice-evaristo, todos os vereadores, né, e vereadora Elaine, aqui presente. E saudar em especial o povo do Distrito Baixões, vocês que conseguiram trazer a Câmara de Vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, vários advogados aqui, que eu quero saudar também, a assessoria jurídica, que nós temos em torno de 4 advogados, não é isso? Mara Leves, doutor Jacob, filho da terra, Regils, e nosso querido advogado da Câmara Municipal de Iracema, né, que está aqui também. Então, assim, vocês estão de parabéns, porque conseguiram mobilizar todos nós para tirar esse dia aqui com vocês. Né, e dizer, eu estava lendo as frases, né, de reivindicação, e como desde sexta-feira a gente fala, secretário, agradecer a presença de vocês também, que vieram lá do Estado, que falou muito bem sobre a questão da diversidade, e que na minha fala lá na Câmara eu falei do sentimento de pertencimento. Né? A gente tem que ter esse sentimento desde que nasce. Antes de nascer, os nossos pais já nos idealizam. Então, assim, como eu falei, vocês aqui viveram, construíram, se desenvolveram da melhor maneira possível aqui no distrito, e ninguém vai ter o direito de tirar nada de vocês, porque são de vocês, certo? Essa questão de pertencimento, cada um tem o seu. Então, quem se sente quilombola, quem se acha quilombola, vamos respeitar. Quem não tem esse sentimento, vamos respeitar também. Né? Mas o que eu vi aqui, prefeito Celso, foi o sentimento que está gerando no nosso município, é o sentimento de insegurança. Insegurança de tomar as suas terras, não sei se por falta de desconhecimento, né, ou de insegurança, de medo mesmo. Eu só peço a Deus e a Nossa Senhora do Carmo que vocês fiquem tranquilos, que eu acho que a gente constrói durante toda uma vida, depois do nosso saber, da nossa inteligência, os nossos bens materiais, eu acredito que não é ninguém, nem qualquer pessoa que chegue vai tirar nada de ninguém aqui não. Então fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que o prefeito, né, que é a nossa liderança maior aqui do nosso município, ele vai tentar organizar essa situação juridicamente, né, especificamente, que é o maior sentimento de vocês aqui, de perder suas terras, de tomarem algo de vocês. Então, só quero dizer isso para vocês, na fala das colegas aqui que vieram do Estado, elas explicaram muito bem essa questão da certificação e da titularização, e que vocês vão continuar com os bens de vocês sim. Contem com a vereadora Andressa, contem com a nossa Câmara de Vereadores, contem com o nosso prefeito, contem com o nosso vice-prefeito e contem com toda a nossa assessoria jurídica, que isso não vai acontecer de tirar a terra de vocês não, tá bom? Muito obrigada. Agradeço a vereadora Andressa. Agora vamos ouvir a vereadora Elaine Cristina. Bom dia a todos. Fico muito feliz em ver essa mobilização. Eu venho acompanhando aqui de perto a angústia de todos, né? Eu vejo que a maioria, como aqui foi falado, a gente tem que respeitar quem se considera quilombola e quem não se considera, mas nós devemos aproveitar que essa audiência deixou claro, como a secretária e a nossa amiga falou, que a certificação ela vai vir alguns benefícios para a população, mas quem não quer também não vai ser prejudicado. Como já vimos, fui com meu amigo Lidinaldo Moincra, nós vimos que esse processo foi dado entrada, inclusive também pela associação, o arquivamento, que a população, a maioria, não queria que desse essa titularização, que viesse demarcação de terra, para que vocês perdessem os seus bens. Eu acho assim, essa audiência serviu para isso, para esclarecer, que todo mundo estava atrás disso, de informação concreta do que vai dar a partir de agora. E assim, essa audiência, como tem o consenso da associação, que também não quer que seja titular, não quer que venha demarcação de terra, não é isso, amigos? A população, a maioria também não quer. Nós podemos levar essa ata dessa reunião para o INCRA. Essa ata de estudo, a maioria
voz dos bastiões, que dali não pode passar. Esse processo não pode ser desarquivado, nem daqui a 20 anos, não pode mais ser tirado do processo do INCRA, vir aqui à posse, fazer a demarcação, porque foi feita a certificação. Pelo que eu entendi, e algumas informações nos deixou com muito medo, que a certificação era o primeiro passo, e após a certificação vinha a titularização. Segundo a secretária falou que não, são coisas distintas. A certificação vai vir um fato de memória, quem quer uma coisa cultural, quem quer se titularizar, vai vir os benefícios para a população. A titularização é com o INCRA, não é com a Fundação Palmares, não é nem com o IDAS. Como a gente viu no IDAS, o IDAS recebe ordem do INCRA para vir demarcar. Então, assim, eu vejo que o processo está arquivado e a nossa luta aqui é essa, para que não seja desarquivado, para que não se crie depois outra associação com assinaturas que ninguém aceitou e vá lá e abra esse processo e a população fique de novo a mercê com essa angústia, esse medo de perder as terras. Eu acho que aqui já foi muito bem esclarecido, está todas as autoridades do nosso município, está o pessoal do jurídico, está o pessoal do governo aqui, que está nos garantindo que ninguém vai mexer em terra de ninguém, que não vai vir essa demarcação. O nosso papel, a gente quer um papel, é isso, do INCRA, nós podemos levar a nossa ata aqui, registrada, nós temos vídeo, gente, isso aqui é nossa arma. A população não quer, a associação também não quer, então nós estamos com tudo isso a nosso favor. Nós temos em consenso que ninguém quer isso, que não passe nessa certificação. Então nós já estamos com documentação, que é a assinatura de vocês, nós estamos com imagens, que é a prova de que a associação não quer e a maioria da população também não quer. Então o INCRA não vai passar por cima da população, o INCRA não vai passar por cima das nossas assinaturas, das nossas imagens, do bem e do consenso de todos. Eu acho que vai ser uma coisa que tem que entrar em consenso, é isso, doutora? Não vai chegar aqui, marcar e dizer, a associação foi lá e pediu para desarquivar, não. Não é assim. Então, assim, vamos manter a calma, contem comigo, estou aqui à disposição, o que eu puder contribuir, o que eu puder ir atrás de mais informação. Amanhã, Zé Juarez vai estar com o superintendente do INCRA, vai levar essas informações, vai também questionar se tem perigo de alguém desarquivar esse processo, que possa vir prejudicar. Então, assim, vamos manter a calma. Se vier algumas informações, nós vamos passar para vocês. E eu acho que todo mundo aqui está disponível. E como a gente viu, a associação não quer, a população, a maioria também não quer, e que não passe disso, para que mantenha a calma nos bastiões, cada uma continue com o seu bem, cada um continue com sua propriedade, que possa deixar para os seus netos, que possa deixar para a sua família. Tá bom? Contem comigo. Forte abraço. Agradeço, vereadora Elaine. Nós queremos ouvir agora a fala do vereador Juvenal Quioto. Bom dia a todos aqui dos bastiões. O que nós queríamos ouvir, ninguém ouviu não. O que nós queremos ouvir aqui é uma garantia com documento para vocês não perderem o que vocês têm. Não adianta tampar o sol com a peneira não, que ninguém é menino não. Com todo respeito que eu tenho a vocês, o povo quer documento e que a gente ajude. Isso aqui, sou adversário do prefeito, mas nessa casa aqui, prefeito, você pode contar comigo. Vamos a Brasília, vamos ajuntar papel, prova e trazer e mostrar ao povo. O povo dos bastiões está cansado de ouvir palavra bonita, gente. Esse negócio de arquivamento, isso é consolo. Está arquivado hoje, amanhã estoura. Nunca vai acabar problema para vocês. Isso que eu quero dizer a vocês, estou lá de vocês. Se vocês quiserem colocar advogado, eu ajudo. Agora, palavra bonita, meus amigos, é muito fácil de dizer no microfone. Aonde eu andei, nem de nada estava comigo. Eu não vi nenhuma resposta legal para vocês, não. Se chegar lá, cuidar,
o João foi curto e grosso. Chegar a hora que mandei marcar, eu vou. E aqui muitos de vocês sabem disso. Muitos aqui têm documento, gente, de compra e venda. Vocês não vêem a televisão, o que acontece fora, não? O que acontece aqui? Acontece. E eu estou aqui, eu não estou aqui para mentir nem puxar saco político, não. Sou aniversário do prefeito, sou. Mas nessa casa aqui, prefeito, pessoal está do seu lado. Essa casa aqui. Outra nós estamos aniversário. Isso é mulher. Você sabe disso mais do que tudo. E não precisa eu estar aqui. Eu não preciso de político, não. Eu sou político, eu ando com minhas pernas. Não peço a de gasolina para prefeito A nem a B nem a C, não. Peço a vocês. Meu amigo Guilherme sabe aqui, nós somos vizinhos. Onde eu estou, Luiz Guilherme, eu estou Luiz, quer dinheiro. E daí? Eu pago. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui para falar para vocês da forma que está acontecendo. Eu fui ameaçada de morte, fiquei insegura, moro sozinha, mas por uma coisa que eu não fiz, eu não cometi isso, eu não faço parte de quem quer tomar o que é a lei, eu não concordo com isso. Primeiro, vocês que moram aqui com a gente, vocês não tiraram nada de ninguém, vocês compraram. Vocês compraram, vocês vivem no que é de vocês e ninguém pretende nada de vocês, de ninguém. Eu queria era que viesse mais pessoas, mais habitantes para morar nos Bastiões. E não está ouvindo hoje a conversa que Bastiões vai ficar sem ninguém, que o povo vão sair. Gente, a gente não quer isso. E falando como a Sônia Paula, eu também quero que alguém me mostre o documento que chegou, dizendo que vão tomar a terra de vocês. Porque eu estou aqui para ajudar e não para destruir. Então, gente, não existe isso. Isso tudo é coisa de internet, tá certo? Eu não estou aqui para me defender, estou aqui para dizer a vocês que existe muita conversa e também no meio dessa conversa, muita mentira. Também eu me lembrei de uma coisa, esses dias, eu em casa, que Zilene Assis nunca foi para o mundo fazer marcos para tomar os bastiões todos, até o Hererê e até chegar em Jaguaribe. Não. Quando nós começamos esse movimento, foi pela Ana Solina. Ana Solina, ela veio fazer um estudo, e nesse estudo era em cima das pessoas que começaram os bastiões, aonde tinha a família Assis, que é onde eu fiquei, e que sou, e não nego, e o pessoal dos Rafaéis e Jacó. E logo também tinha a família Aureliano, que tinha a propriedade deles ali, encostado, e o pessoal de Zé Pacheco, de Pedro Pacheco. Toda a vida nós vivemos em harmonia, cada um no seu canto, que nem vocês estão vivendo agora. E o que é de vocês. O INCRA não vai chegar aqui porque nós não vamos deixar. Isso aí foi uma coisa do passado, que eles vieram mesmo, há 10 anos atrás, e fizeram essa sombra negra no meio da gente, mas isso não existe. Eu sou contra, não aceito, e quem quiser me chamar para assinar qualquer documento dizendo que o INCRA se vira de costa para cá, estou pronta para ajudar. E muitas coisas acontecem. Aí a Ana Solina chegava, ela nunca falou que ia acontecer, esse movimento está acontecendo agora, e ela se arranjava na minha casa. Eu nunca fui marcar terra. Mas apareceu um movimento, uma conversa, que queriam passar aqui no início era povoado, depois foi distrito, e queriam passar a cidade. Aí foram fazer uma limitação para isso, para ser uma cidade, Bastiões, para passar a cidade.
E eu escutei essa conversa. No momento eu disse até assim, gente, eu acho que para passar uma comunidade à cidade é preciso ter habitante. Não, mas aí é os municípios que vão ser formados. E daí foi onde surgiu essa história de tomar terra, mas ninguém falou nisso não. Nem as pessoas que fizeram isso sabiam disso. Eu fui acusada que fui para Brasília para vender os bastiões, mas eu não fiz isso. Eu não fui para Brasília, eu fui para Recife. Fui mais Dona Zermar, que foi citada Zilene e Zermar. Mas faltou uma pessoa que foi esquecido, que o pessoal não falou. Essa pessoa se chama Afonso Assis, meu tio. Mas se algum de nós disser que lá houve essa conversa de titulação de terra e que aqui iam tomar porque era lei, Zé Mata ali pode dizer que não houve isso. Afonso também pode dizer que não houve isso. Não adianta a pessoa fazer uma tempestade num copo d'água. Vocês não roubaram nada de ninguém, vocês não se apossaram de nada de ninguém. Nós, da comunidade, vendemos a vocês que chegaram. É de vocês, ninguém quer nada de vocês. E a gente não aceita, a gente está pronto para lutar, a gente está pronto para dar as mãos, ajudar um ao outro. E se vier uma coisa que não dê certo na comunidade, a gente está pronto para conversar. Mas aquelas torceiras do meio da rua e olhando para a gente com uma cara feia, passava, não dava nem as horas, e a gente recebendo ameaça, isso aí, gente, não pode ser feito, porque tira a vida de uma pessoa e tudo fica concluído, entendeu? Olha, a associação que foi feita naquele tempo foi extinta, está aqui. O senhor Erivaldo está vivo para dizer que me levou, mas seu Joaquim Nascimento para dar baixa nela, porque incluir a associação. A associação que nós temos agora é uma associação nova, é a Associação Joaquim Francisco de Assis. Então, essa associação, ela nunca saiu para canto nenhum, só para o cartório, quando a gente muda a diretoria, a gente é chamado para registrar. Só me der 10 minutos, mas eu quero falar mais, porque houve Tiracema, a audiência, eu não fui convidada para participar, por isso que eu não fui. E lá me tiraram pedra de todo jeito. Eu escutei a audiência. Quem que tirou pedra? Gente da minha família, não foi da família de vocês. A família de vocês é uma família que eles não atiraram pedra em ninguém. Quem falou lá, que falou, vinha tirando pedra, foi gente da minha família. Então, nesse momento, eu queria até aproveitar, porque eu fui acusada de uma coisa, que eu fiquei muito triste naquela acusação, porque eu nunca fiz reunião na igreja, quem fazia era a Ana Sulina, ela vinha e fazia, dizendo que ia arrumar umas cestas, e todo mundo assinava, eu nunca obriguei ninguém. Quando dizia Ana vem, todo mundo já perguntava, ia e assinava. Essas pessoas estão aqui, escrito do número 1 até o número 86, está aqui. 86 não, perdão, até o número 186, sexta. Alberto disse que eu trazia 186 cestas, só entregava 150. Essa história não é verdade, está aqui a lista. Olha, só para ter uma ideia, isso aí é coisa que botam na cabeça dele. Que ele era um amigo da gente, que na época das vacinas, ele lutou muito por aquelas vacinas. Mas aí o povo com mentira, aí bota a pessoa contra a gente. Aqui, o número 150, aqui na lista, eu tenho como provar, porque está aqui. Vinha o número 150 é Maria Noé de Magalhães. E depois de Maria Noé de Magalhães, tem as outras pessoas, tudinho. Aonde a mãe de Alberto é na 160. Aí ela também recebia dela. Se alguém quiser dizer que eu estou mentindo, não pode. Não pode, sabe por quê? Porque eu chegava com cesta, eu nunca entreguei cesta. Eu chegava cansada e tinha as pessoas de entregar as cestas. As pessoas tomavam de conta, entregavam. Quando eu chegava já tinha todo mundo ali.
para receber e todo mundo ia embora. Às vezes sobrava 2 ou 3 que ele botava, às vezes umas porque podia faltar. E eu chamava quem não tinha e dava, como chamei Cadinho, chamei Bozó, Antônio Pedro, quem não tinha eu botava. Eu nunca tirei nada de ninguém, não preciso disso para me viver. Mas a gente, quando está sendo acusado de uma coisa, cada um sacode sua pedra do jeito que quer. Então, minha gente, a gente está aqui para dizer a vocês que não existe isso de terra de vocês. Se qualquer coisa que aparecer, não vem para mim, que sou pequena, nem para a Samia Paula, vem primeiro para os órgãos maiores. Nos comunique para a gente ir lá e assinar um documento e dizer que a gente não quer isso de vocês não. De jeito nenhum. Vocês podem ficar tranquilos. O INCRA não entra nos bastiões, porque nós, moradores que não tem terra, e quem tem terra também não vai aceitar. E a gente está junto para lutar por isso. Que conversa é essa? Ninguém quer nada de ninguém não. Então, gente, é isso. Só era 10 minutos. Se eu sentir vontade, de falar, eu peço para falar de novo, porque vontade a gente tem, mas é muita gente para falar, o tempo é pouco. Mas se eu fosse falar, eu falava mais, tá bom? Então, por esse momento, obrigado, e vou entregar o microfone e dizer a vocês que pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu tenho uns documentos aqui, gente, eu tenho até uns documentos aqui que eu não conclua, seu tempo já se esgotou. 10 minutos. Mas depois eu quero falar de novo. Eu tenho uma coisa para falar. Vamos seguir aqui as falas. A gente vai tentar atender o tempo para depois. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar primeiro a minha comunidade que está aqui lutando pelos seus direitos. Queria cumprimentar também toda a banca e fazer uma justificativa de por que eu estou sendo envolvido um pouco nesse processo. Nas últimas semanas eu tenho recebido algumas mensagens, fui inclusive acusada de estar tendo alguns benefícios pessoais dentro desse processo, mas eu acredito que essa justificativa foi porque desde 2018, dentro do meu ensino médio, na faculdade, eu desenvolvi projetos de pesquisa sobre a história e a cultura da nossa comunidade. Então, durante esse período, eu procurei várias instituições, procurei a associação várias vezes, procurei a Câmara dos Vereadores, Prefeitura, a Paróquia de Iracema, porque eu queria os documentos a respeito da nossa história e cultura. Inclusive, eu tenho um documento publicado, que é a Análise Histórica e Arquitetônica da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que foi publicado pela Universidade Federal do Ceará. Quando eu fiquei sabendo a respeito do processo de certificação, de todos os conflitos que estavam aqui havendo, primeiramente eu fui atrás desses documentos, dos documentos que eu tinha, para entender o que tinha acontecido, o processo que a comunidade estava passando. Então, são documentos publicados por pessoas renomadas. E eu citei em todos os meus comentários. Gente, de acordo com José da Guia Marques, e o pessoal me acusou até de usar o chat GPT, mas não foi. Foi um processo que eu já tinha essas documentações. E José da Guia, que é uma pessoa que eu venho batendo na tecla faz um mês, que eu falo para todas as pessoas que vieram me perguntar, ele foi um mestre em antropologia social pela Universidade Federal de Roraima, e inclusive o seu mestrado foi um estudo aqui da comunidade. E esse mestrado, para vocês verem, um antropólogo do IFAM, o trabalho dele está disponível lá, que é Reviravolta Identitária, um estudo sobre o processo de reconhecimento étnico de bastiões. Ele foi publicado ali em 2019, se eu não me engano, e José da Guia foi uma das pessoas, um antropólogo do IFAM, que ele depôs a favor do processo de arquivamento do caso em 2015. Então, a gente tem esse respaldo de um antropólogo renomado pelo INCRA, desculpa, eu citei IFAM, mas é INCRA, que pediu pelo arquivamento do caso. No trabalho dele, ele fala, inclusive, que o processo aberto em 2015, ele foi aberto pelo Ministério Público Federal, que pediu a aplicação do artigo 68, porque a partir do que a gente já tinha em 2007. Mas só que esse processo queria que a Justiça obrigasse o INCRA, sob pena de multas, a demarcar e titular as terras. Porém, eu vou citar aqui um trecho do trabalho dele, para vocês terem noção do que ele fez naquela época.
Mesmo com toda a eloquente defesa feita pelo Procurador da República do direito quilombola como direito fundamental a ser aplicado à comunidade de Bastiões, na prática, a peça jurídica ministral não se sustenta por falta de lastro na realidade concreta. Ao visitar a comunidade em 2015 para colher os dados e produzir um parecer técnico antropológico sobre a viabilidade, ele propôs ao INCRA o arquivamento do referido processo, porque não havia naquela época pessoas na comunidade que tivessem essa autoafirmação, que estavam dispostas a seguir com esse processo. Então, foi isso que aconteceu em 2015, não querendo ser repetitiva, e foi esses comentários que eu fiz nas publicações, que inclusive muitos políticos que estão aqui presentes repetiram esses comentários na minha fala. Enquanto ainda estavam tentando saber se o processo estava arquivado ou não, eu já estava afirmando lá nos comentários, dizendo: gente, o processo está arquivado desde 2015. Então, como ainda continuava, se perpetuava esse temor da comunidade, eu entrei em contato com o José da Guia, eu revirei toda a documentação que eu consegui encontrar e eu mandei um e-mail para ele pedindo para que ele se pronunciasse de novo a favor da comunidade, ao processo de não titulação das terras, porque, como eu disse, essas terras são nossas. A gente sabe o quanto as pessoas dos Bastiões, elas lutaram e batalharam para estar aqui. A gente sabe que as terras, às vezes, nem foi uma pessoa que chegou e comprou. Não, essas terras são passadas de pai para filho e muitas vezes elas são a fonte de renda de boa parte da comunidade. Então a gente tem direito a elas. A nossa cultura, ela deve ser sim resguardada, porém a gente tem direito que as nossas terras permaneçam, que não sejam tituladas, porque é um direito nosso. E só citando aqui o meu pedido para o José da Guia, eu falei sobre os processos e comentei aqui. Na última semana, houveram protestos nas ruas de Iracema, em uma assembleia na Câmara Municipal de Vereadores, conforme apresentado no anexo. Eu mandei o que estava acontecendo. A população, inclusive famílias não negras da própria comunidade, que manifestaram favorável à anulação da certificação, um caso extremo devido ao medo de perder as terras e à invalidação total do processo de titulação das terras pelo INCRA, não apenas ao seu arquivamento. E diante desse momento sensível e histórico para a nossa comunidade da Serra dos Bastiões, venho respeitosamente recorrer à sua experiência e ao seu conhecimento antropológico, solicitando, se possível, que o senhor possa novamente se posicionar a favor da comunidade, contribuindo para que o processo de titulação seja avaliado conforme a vontade coletiva do local, que nesse momento não deseja a continuidade do processo. Então, foi essas as mensagens que eu mandei, foi esse o meu envolvimento no processo. E nós temos direito, sim, a essas terras, porque foram passadas por gerações. Inclusive, eu fui citada, principalmente porque eu fui acusada que eu estava tendo benefícios pessoais relacionados ao processo que estava acontecendo, mas eu acredito que todos nós temos, porque eles estão falando da nossa história, estão falando das nossas lutas, estão falando da gente. Então, a gente tem direito, sim, a ser informado desse processo, que deveria ter sido transparente com toda a comunidade desde que foi aberto. Porque se hoje a gente tivesse tido transparência das autoridades daquela época, hoje talvez isso não estivesse acontecendo. Isso é outra justificativa, inclusive falaram que foi porque eu entrei na Universidade Federal do Ceará, que hoje eu faço o curso de Engenharia Civil, pela pauta de quilombola. Por eu ter muito acesso à associação e a outras coisas, eu fui lá na associação, falei lá com a presidente da associação e perguntei: se eu for entrar por cota de quilombola, você pode me certificar? Pode, peguei a declaração. Só que eu analisei o caso e disse assim: gente, não me cabe. Não me cabe, eu sei do histórico que a gente tem, não me cabe e eu posso entrar por outros meios. Inclusive, eu entrei na universidade pela cota L2. Para quem não sabe, a cota L2 é uma modalidade de ingresso via SISU, que ela garante que a gente tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas, que isso eu posso afirmar, estudei com muitos de vocês ali naquela escola, e com renda inferior per capita 1,5 salários pretos, salários mínimos que se autodeclaram como preto, pardo ou indígena. E eu tenho essa autodeclaração, que é um processo que veio de mim, que eu, Brenda Karen Oliveira Magalhães, residente dos Bastiões, me declaro como uma mulher parda. E é por isso que eu tive acesso a essa cota. É por isso a forma do meu ingresso na universidade. Então, só para finalizar a minha fala, esse processo devia ter sido aberto, que foi quando foi aberto, devia ter sido feito processo de transparência.
A gente merece, a gente é dono dessa cultura, a gente é dono dessas terras, então a gente merecia desde o princípio que tivesse sido prestados esses esclarecimentos, que o processo ele tivesse ocorrido sendo ou não sendo por vontade da comunidade. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e parabéns a todas as famílias que estão se pronunciando a favor, porque, querendo ou não, sendo explicado ou mal explicado, é um direito nosso estar recorrendo. Assim como a gente tem deveres com a comunidade, a gente também tem o direito de correr atrás do que é nosso.